Olá a todos, pessoal. Bom dia. Meu nome é José Adenis e junto com o meu grupo nós vamos apresentar para vocês um trabalho sobre a exploração de recursos naturais e energéticos, tá? Da disciplina de Ecologia, ministrada pelo professor Victor Ribeiro. Dos discentes Matheus Carvalho, João Rufino, Nelson Teodoro, Juliana Vicente, Vinícius Melo e José Adenis. Então, pessoal, definindo para vocês recursos naturais e exemplificando algum deles. Os recursos naturais são todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos e que são explorados principalmente pelos seres humanos, tá? E existem muitos e diferentes tipos de elementos disponíveis no meio ambiente. Como, por exemplo, eu trouxe essas duas imagens, né? Que nessas duas imagens tem vários elementos e vários recursos da natureza. E eu vou exemplificar alguns deles aqui para vocês. Como, por exemplo, os recursos biológicos, tá? Existem os elementos florestais, as plantas, os frutos, os solos, os animais. Então, tem vários elementos, né, nos recursos biológicos. Os recursos hídricos, temos basicamente a água, que é disponível em todo o meio ambiente, né? Temos nos lagos, nos mares, no subsolo da terra. Temos também os recursos minerais, que aí vem a areia, o alumínio, o ferro. Temos as pedras preciosas, né? Temos aí a prata, o ouro. Temos também o carvão, né, que é muito utilizado, já foi muito utilizado e até hoje é muito utilizado pelo homem. E temos também os recursos energéticos, tá? Que é pela luz do sol, né, que daí é produzida a energia solar. Temos também o vento, que é produzida a energia eólica. A água também é utilizada, né, pelas hidrelétricas. E também temos os petróleos, os gases naturais. Enfim, são N os recursos explorados e utilizados pelos seres humanos e por toda a vida biológica na Terra, né? E vale ressaltar, pessoal, que alguns desses recursos são renováveis e outros não, né? E nós vamos falar sobre isso nos próximos slides. Bom dia, eu me chamo João Rufino e vou falar um pouco mais, né, sobre os recursos naturais. Então, são um elemento que a natureza oferece, né, que por sua vez são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento da sociedade e, portanto, para a sua sobrevivência. Dessa forma, são explorados para servir de matéria ou energia aos seres humanos. Por exemplo, minérios, petróleo, vegetais, animais, água, solo, ar, luz solar e etc. A exploração iniciou-se há bastante tempo para a construção de casas e igrejas, como um sequente uso de caça, pesca e uso dos recursos hídricos. Existem vários tipos de exploração natural, sendo a maioria prejudicial à natureza, pois é feita de maneira incorreta. As principais e mais conhecidas são o desmatamento, a extração de madeira, erosão, extração de minérios, como ouro, diamante e outros. A caça, né, que é a retirada de animais que têm um alto valor econômico, além dos outros. Pode passar. Já o garimpo é a forma de manual, né, de exploração do solo, que tem por finalidade a extração de minerais valiosos. O trabalho é realizado na maioria das vezes de forma independente e ilegal, né? Apesar de ser uma atividade normalizada pelo governo federal. Então, o garimpo resume-se na retirada de minerais nobres, como ouro, prata e pedras preciosas, no solo e no subsolo das margens do rio e dentro de grutas. Pode ocorrer vários problemas, né? Como desvio dos rios, desmonte hidráulico, no caso de garimpeiro mecânico, aterramento de rios e contaminação do solo, ar e águas através de metais pesados, principalmente o mercúrio. Pode passar. Bom dia, pessoal. Me chamo Matheus Carvalho, vou falar sobre as matrizes energéticas. Matriz energética é essas descobertas na ancestralidade pelo homem. E eu vou começar com uma pequena introdução. Falando que os energéticos são o motor do desenvolvimento hoje de todo o sistema científico, tecnológico, econômico e social da sociedade desde certos tempos atrás. Como exemplo de matriz energética, primeiras delas a gente pode citar a descoberta do fogo pelo homem ancestral,
A descoberta do vento, que foi bem utilizada para o movimento dos navios em altas navegações aí, e também a descoberta da tração, através do animal, a tração animal, que desencadeou também, da base dessa tração, a construção de motores. A gente tem exemplo como o mecanismo a vapor, que usa, né, a primeira matriz energética, o fogo, para gerar o vapor, e também a utilização a criação de motores que passam que passam a dar combustíveis fósseis não renováveis, como o derivado do petróleo, o diesel, a gasolina. E desta forma também, da base desses combustíveis fósseis, vieram também a utilização determinada para a luz, como a gente tem como exemplo, é um exemplo bem básico, a lamparina, o lampião, a utilização do gás também. E como a imagem a gente vê aqui, relacionando todas cada uma determinada sua matriz energética, a descoberta a utilização da tração animal e a utilização da matriz eólica, o vento, para a locomoção das embarcações. E é isso, pessoal. Bom dia, pessoal. Juliana falando. Vou dar continuidade aqui falando sobre os combustíveis fósseis, né, e a era do carvão. Os combustíveis fósseis incluem 3 vertentes: o petróleo e seus derivados, o carvão mineral e o gás natural, todos formados pela decomposição de organismos vivos, né? O uso dos mesmos começou principalmente em meados do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. O primeiro fóssil que se tornou a fonte de energia mundial mais importante foi o carvão mineral, também chamado de carvão natural. Nessa época, o calor gerado na sua queima era utilizado na produção de vapor, que movimentava máquinas, locomotivas e navios, como na imagem, né? Essa locomotiva mais antiga aí, né, que eu dou como exemplo, foi apelidada de Marta Rocha, né, e se encontra no Museu do Imigrante, na Maoca, né, em São Paulo. Esta outra, que ela funciona à base do vapor, né, e essa outra expele muita fumaça, porém o funcionamento dela é híbrido. Ela possui um gerador diesel que produz energia elétrica para seus motores em alta tensão. Inclusive, meu esposo trabalhou como auxiliar nessa locomotiva e já foi maquinista em outras locomotivas, né? E dando continuidade aqui à parte do carvão, né? O carvão mineral é formado pela fossilização, né, da madeira o nervosismo, né? Com o passar do tempo, produz uma mistura de substâncias complexas ricas em carbono. Hoje, ele corresponde a 6% da oferta de energia primária no Brasil. A extração do carvão mineral pode ser feita de 2 formas: lavra-céu aberto e lavra-céu subterrâneo, né? E os principais usos do carvão mineral, segundo sua classificação, são turfa, lignitos, hulha e a trânsito. Isso. E para concluir, né, todos os combustíveis fósseis são formados por compostos orgânicos, né, que, quando queimados, liberam gases carbônicos e a água e a sua combustão é completa. Isso é um grande problema, pois desde o século XIX, a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando cada vez mais, o que tem intensificado, né, o problema do efeito estufa, além da poluição ambiental que causam combustíveis não renováveis. Pode passar. Bom dia, turma. Aqui é o Nelson falando da continuidade aos combustíveis fósseis, né, não renováveis, e um grande importante aqui é o petróleo. E o petróleo, ele veio se formar, né, a partir de restos de animais e plantas que viveram há milhões e milhões de anos atrás, desde a época dos dinossauros, assim. E essas formas de vida, elas ficaram enterradas assim, nas lamas e nas rochas. E à medida que o tempo foi passando, foram acumulando as camadas, e as partes mais profundas dessas camadas foram ficando pressionadas, né? Formando assim uma pressão e um calor muito grande, que assim transformou os restos de plantas e animais em petróleo. Isso lá, bem no fundo, bem subterrâneo na Terra, né? Bem na parte profunda.
No Brasil, a gente também tem exemplos de extração de petróleo, né? Somos também referência, como o pré-sal. Ali na imagem à esquerda tem uma plataforma no Rio de Janeiro, uma plataforma de extração de petróleo na Bacia de Campos. E ao lado direito, ele mostra as camadas do pré-sal, porque para você tirar o petróleo fica abaixo da terra, né? Nas rochas, numa profundidade muito a mais de 7 quilômetros, né? 7.000 metros. E precisa, e há necessidade, né, de grandes maquinários com perfurações para poder tirar o petróleo ali, né? O pré-sal, ele é conhecido ali na imagem direita porque ele fica antes dessa grande camada de sal, né? E a gente começa a perfurar essas camadas de sal que são duríssimas de perfurar e não sabe o que vai ocorrer após isso, né? A consequência, essa é a palavra. A gente não sabe a consequência de estar perfurando grandes camadas de sal ali, né? Da terra, né? Isso daí a gente não sabe a consequência. Agora, sim, depois de perfurar essa camada, ele consegue achar o petróleo e depois de achar, ele faz a extração e da extração ele leva para as indústrias, né, para a refinaria. E vale lembrar que no Brasil a gente não tem refinaria de petróleo, a gente só tem extração. Então, as refinarias elas vão dar origem, né, a diversos derivados do petróleo, como podemos conhecer e ficar assim também assustado, espantado como a gente depende do petróleo, porque tudo é quase derivado do petróleo, como o plástico, como cosméticos, borracha sintética. Como vemos na imagem à direita, tem também tipos de comida porque corante, tem também um tipo de remédio pelo uso do benzeno, que também é derivado do petróleo, tecidos também, asfalto, produtos de limpeza, lubrificantes, e todos os plásticos em geral. Com certeza, na nossa casa, o computador que a gente está usando, tudo, na nossa casa tem muito petróleo, e isso daí é uma consequência que a gente não sabe como substituir, certo? Além de usar como matriz energética ali, né? Como combustível, como vemos na imagem à esquerda, a gente também, derivado do petróleo, né? A gente também usa os combustíveis como gasolina, combustível de aviação, óleo diesel, querosene, GLP, né? Que é o gás também. E bom, só que na parte de combustíveis até tem outras maneiras, mas ainda assim a gente fica muito dependente do petróleo, e isso também eleva as nossas emissões de gás, né, por queima de combustível fóssil, como vemos no gráfico. Desde 1960 até 2013, como aumentou nossa emissão de bilhões de toneladas, né, de dióxido de carbono, né, de CO2, derivado dessa queima do petróleo. Bom dia, sou Vinícius, vou falar um pouco sobre energia renovável. Os recursos renováveis são considerados renováveis quando possibilitam a sua utilização sistemática, no caso, sem o risco de se esgotarem. No caso, a sua reposição ou regeneração é feita de forma contínua pela natureza. E também um exemplo de fonte energéticas renováveis é o sol, a força das ondas, as marés, o vento também pode ser usado, como nas usinas eólicas, e também a biomassa. E também os principais obstáculos que se colocam a uso generalizado das energias obtidas a partir das fontes renováveis não são de ordem tecnológica, mas de natureza econômica e cultural. E dentre as soluções sobre o uso dessas fontes está o funcionamento sustentável, no qual também os governos podem fornecer incentivos fiscais e projetos ambientais.
E também tem outra alternativa, que é promover a economia circular, que é estabelecendo infraestruturas eficazes de reciclagem e promovendo designs inteligentes nas embalagens, para aumentar a vida útil, no caso dos produtos. E não há dúvida que o mundo está passando por uma transição rumo ao futuro mais verde, que cada vez mais os países de todos os continentes se desafiam a diversificar suas matrizes energéticas, que também é para aumentar os modos de produção de energia renovável e limpa. E também as empresas elas estão adotando uma forma de diminuir, aumentar, diminuir a poluição através da reciclagem das baterias. As empresas de baterias elas dão um desconto quem for comprar uma bateria nova, dá um desconto se levar a carcaça antiga, porque eles podem utilizar a carcaça para fazer uma nova bateria e assim utilizar e diminuir a poluição e assim fazendo a bateria ser renovável, né? Podendo reutilizar ela. Pode passar. Bom, essa foram a bibliografia que usamos nessa apresentação e muito obrigado a todos.